Eu acredito que todo mundo, em algum momento, cometa o comportamento de falar alguma mentira, né? É algo que parece que é um comportamento socialmente aceitável, às vezes, quando a gente pensa na mentira. Só que qual que é o ponto? Às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia para sair de um conflito, né? Ou para não magoar alguma pessoa, às vezes a gente faz isso. Eu trouxe até alguns exemplos. Então, sabe quando alguém te pergunta, e aí, Clóvis, está tudo bem? E aí você fala tudo, mas às vezes você não está bem, só que você não quer falar. Não, eu falo, tá uma porcaria. Então, assim, ou a pessoa te chama para sair, você tem um compromisso Aqui, ali, aí a pessoa fala, olha, vamos sair hoje? Aí você fala, eu tô com uma dor de cabeça, né? Então, só para não falar assim para a pessoa e que você não quer ir. Então, no trabalho, às vezes tem um prazo para entregar e aí tá atrasado, para o chefe não ficar bravo, às vezes inventa uma desculpa. Ou aquele, eu tô no caminho do trabalho, às vezes tá indo para tomar banho, né? Tem gente que é assim também, né? Acaba mentindo. Vamos supor, tá num certo local e fala que, né? E tá no outro. Sim. Ou até a mulher, às vezes ela compra uma blusa, tá lá em casa e o marido olha a sacola, tava na promoção. Não é? Me ligou, eu não vi que você me ligou. Então, assim, tem um monte de mentira que uma hora ou outra a gente acaba falando mesmo para as pessoas. Isso não é doença, né? Quando a gente olha para esse lado, não. Então, assim, quando que vira doença, né? A doença, ela vira quando existe uma compulsão. Então, a pessoa, ela repete muito aquilo. Né? O termo também que a gente pode falar desse padrão compulsivo se chama mitomania, e é disso hoje que a gente vai falar um pouco. A mitomania, ela não é um transtorno mental, tá? Eu até trago isso porque é muito comum a gente pesquisar na internet e ter uma desinformação sobre o assunto. As pessoas, elas acham que mitomania é um transtorno mental, que é a pessoa que mente. Não, mitomania é um sintoma, tá? É um sintoma. Esse sintoma pode estar em muitas doenças, muitos transtornos. Então, a pessoa, ela pode ter, vou dar um exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, que tem muita gente que fala, essa pessoa é narcisista. Ela pode ter essa mitomania, ela mente compulsivamente. Pode ser uma pessoa bipolar, né? Pode, inúmeros transtornos pode estar incluso a mitomania. Só que qual que é o ponto? Quando a gente olha para a mitomania, essa pessoa ela acaba criando uma necessidade de mentir. Vamos dar um exemplo prático. Políticos, né? Não todos, Nossa mas Senhora. alguns políticos, eles acabam até para um benefício próprio, acabar falando coisas que vão fazer e não cumprem. Então, isso não chega a ser uma doença, tá, pessoal? É importante a gente diferenciar isso. O que é estratégia? Doença é quando... Política é estratégia? Mentir? Sim. Doença é quando existe ali um transtorno mental incluso. Né? Então, a pessoa simplesmente mentir para ter um benefício próprio, isso não é doença. Olha, para a gente falar, né, dar um diagnóstico, falar, olha, isso é um problema psicológico. O ideal seria, é igual o exemplo da receita de bolo. Imagina que para eu fazer um bolo, eu preciso de vários ingredientes, não preciso? Então é a mesma coisa. Para eu falar que uma pessoa, ela tem uma doença, ela tem um transtorno, ela é narcisista, ela tem borderline, ela é bipolar, eu preciso ver se vários sintomas estão inclusos. Só a mentira e a manipulação por si só não caracteriza uma doença. Tá? Mas assim, pode ser que essa pessoa, ela tenha sim um padrão, né, de alguma doença, mas também pode ser que seja um desvio de caráter. Pra gente ter certeza, seria se essa pessoa entrasse em um tratamento, e aí já entra o X da questão. Não são todos, tá, que cometem essa mitomania, que acabam buscando o tratamento. Elas não identificam que isso é um problema. Geralmente quem está em volta, igual você falou, que as pessoas percebem, essa pessoa é falsa, essa pessoa se contradiz, e aí geralmente algum familiar que induz essa pessoa a um tratamento. A gente vê muito isso, né, de pessoas que elas colocam algo que elas gostariam de ser, não que elas são realmente. Então elas colocam uma autoimagem para as pessoas que elas não são. Então elas passam, inclusive, em cima de pessoas, né, para conquistar, para ganhar o que quer. Elas mentem, elas manipulam, e isso é muito destrutivo. Isso a gente vê no ambiente de trabalho, a gente vê dentro de casa. Né? Pessoas que às vezes estão dentro de um relacionamento com uma pessoa, vamos supor que é uma pessoa que ela tem o transtorno de personalidade, que ela é narcisista. A gente vê muito isso, uma pessoa não conseguir sair do relacionamento porque existe muita manipulação. Isso é ser narcisista? Sim, a pessoa, nesse sentido, quando tem a doença, sim. Mas não quer dizer que todos que manipulam que são narcisistas. Um relacionamento, já que você tocou no assunto, um relacionamento, ele acaba se transformando num transtorno, né? Uma brigaiada, que é uma coisa de louco. Mas vai e volta, e, né? É difícil de resolver.
Vanessa, qual é a sua orientação como psicóloga para esse tipo de situação? Olha, ótima pergunta, viu? O primeiro passo seria o casal pensar um pouco, né? O que mantém, qual que é a necessidade que tem de estar nesse relacionamento. Às vezes até econômica, né, Vanessa? Buscar também, exato, tem muitas pessoas que ficam por questões financeiras. Se perder, eu vou perder a boquinha, né? Às vezes é uma dependência emocional. Mantém aquele luxo, eu não vou largar, porque você sabe, né? A pessoa não consegue, às vezes, ficar só, né? Sem um parceiro, ficar sozinha já é uma dificuldade muito grande. Mas o ponto é, o que seria o ideal, um casal nesse sentido fazer, seria buscar ajuda. Então, buscar algum tratamento, seja individual ou até em casal também, caso necessário. Por isso que eu trouxe você para esse tema, Vanessa, que muitas vezes a pessoa, ela compra algo que ela ouviu na rua e traz para dentro de casa e vira um inferno na vida de um casal. Porque alguém inventou uma história, contou uma mentira. Sim. É sempre importante a gente diferenciar isso também, porque tem pessoas que às vezes elas acabam criando mentira e criam até um personagem para si. Então, no caso da mitomania seria isso, é uma compulsão por mentira, ela perde o controle. Já assim, nós, né, a maioria das pessoas, a gente acaba criando ali uma mentira ou outra para algum benefício próprio, para evitar algum conflito. Aí é diferente. Não tem essa compulsão, não é essa questão exagerada que é da doença mesmo, né, falando. Então, um ponto o mitomaníaco também, a longo prazo, ele acaba tendo muitos conflitos. Ou a pessoa que mente também compulsivamente falando, né? Seja nas relações pessoais dela. Então, as pessoas se afastam. Quem vai querer ficar perto de uma pessoa que vai ficar mentindo, que vai ficar manipulando? Ninguém. Né? Então, emprego. Essa pessoa cria uma instabilidade no emprego muito alto. Né? Então, é conflito com o colega, são prazos que às vezes essa pessoa não cumpre. Então, fica sempre muito complicado mesmo. E hoje em dia, uma pauta também que eu acho legal a gente pensar é que a aparência, muitas vezes, ela está valendo mais do que a verdade. Por que eu falo isso? A gente vê muitas pessoas postarem, né, o que elas realmente, não o que elas são, mas o que elas gostariam de ser, o que elas gostariam de ter, né, os bens. Então, elas postam, por exemplo, restaurantes, comidas, mas aquilo não é a realidade da pessoa, né? Ou pessoas que mentem mesmo, né, trazendo o assunto que a gente trouxe. Agora, com o mundo da IA, isso ficou muito mais fácil das pessoas criarem mentiras. E, infelizmente, isso tem aumentado muito. Muitas vezes ela quer copiar aquilo que acontece na novela. Ah, meu Deus do céu. Se torna um fanatismo e ela passa a levar uma vida de mentirinha. Porque parece que ela se incorpora naquele personagem. Ou eu estou errado, hein? Será que eu tenho uma impressão que tem gente que assiste tanta novela que parece que se transforma no personagem da novela? Já viu isso acontecer ou não? Sim, sim. Quando a gente pensa na mitomania, a pessoa ela perde esse controle. Então ela cria o personagem em um detalhe. Por que às vezes vem a dúvida, mas por que a pessoa faz isso? Pode ser uma dificuldade que ela tenha na autoestima dela, então ela precisa preencher. Até para ela se sentir validada, se sentir aceita pelas pessoas, ela inventa coisas. Sim. Né? Tem pessoas que são mentirosos, assim, compulsivos mesmo, de uma forma muito exagerada. Então, aí sim já é uma doença. Porque a pessoa ela não vai ter benefício nenhum, concorda comigo? Assim, se a gente pensar, ela está mentindo muito, qual o benefício que ela tem? É diferente de um político, né? Que a gente olha, às vezes, que ele está mentindo para ganhar algo. Essa pessoa não, é pura validação mesmo, aceitação mesmo. Não tem algo concreto que ela vá ganhar com isso. Então, por isso que é uma doença. Para concluir também, né, só um último ponto, quando a gente pensa também nesse assunto, né, quando perceber que alguma pessoa ela se encontra, né, nesse padrão que eu falei aqui hoje, exagerado, de mentira, de compulsão, o ideal é incentivar essa pessoa para buscar uma ajuda, seja psicológica, com um psicólogo, ou também, às vezes, até com um médico psiquiatra mesmo, né, ver se tem a necessidade de um uso medicamentoso. E lembrar que, igual eu falei, essa pessoa, geralmente, ela não vai identificar sozinha. Então, incentivar, evitar ficar confrontando, incentivá-la para buscar ajuda.